Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então continuar nossa resenha. Voltamos então para a parte H, tamanho da empresa e versatilidade da empresa. Apesar de vários expedientes empregados pelos empresários para limitar o oportunismo e aumentar o que o histórico das organizações chamam de amplitude de controle, o ambiente tecnológico da antiguidade funcionou para limitar a importância das economias de escala e, consequentemente, o tamanho das empresas em relação aos padrões contemporâneos. No entanto, tamanhos de empresas bastante saudáveis são observados em vários pontos desse estudo, especialmente na seção 7 do capítulo 5. Podemos notar aqui que durante o período Ur III, uma nova fábrica em Girso exigiu o serviço de 679 mulheres e 86 homens. Isso se encontra em Mauikawa, 1980. Por outro lado, seria de se esperar que a combinação de custos de comunicação relativamente elevados em conjunto relativamente limitado de potenciais empreendedores teria encorajado as antigas empresas a serem mais versáteis, a serem mais diversificadas nos seus empreendimentos do que a típica empresa contemporânea. As empresas que produzem o bem ou serviço X tenderiam a expandir-se para as operações a montante e a jusante de X, integração vertical, bem como para o bem ou serviço Y, um produto completamente diferente, conglomerado ou diversificação não relacionada. Podem ser encontradas analogias na participação dos comerciantes atenienses do século IV a.C. na concessão de empréstimos marítimos, nas diversas negociações dos negociadores romanos em bens em dinheiro, nos blocos de desenvolvimento da história econômica europeia, nas grandes empresas familiares do norte da Itália do século XIII e, acima de tudo, nas combinações zaibatsu controladas por famílias japonesas. Grandes casas comerciais floresceram na Babilônia do século VII ao IV a.C. A casa de Egbe, por exemplo, comprava e vendia casas, campos e escravos, participava no comércio nacional e internacional e participava numa ampla variedade de atividades bancárias. Mais uma vez, Idin Marduk, da casa de Nursin, era um grande negociante de alho, cevada, tâmaras, lã, gado e tijolos e também fazia empréstimo de prata a curto prazo. Schiff, 1987, capítulo 3. A empresa de Chiwa-Teshup, em Nuzi, empregava cerca de 80 pastores, vendia peles, lãs e cabelos, fez grandes empréstimos para grãos e metais e era envolvida em transações imobiliárias. Anteriormente, na Suméria, do final do terceiro milênio, os governantes e governadores controlavam empresas verticalmente integradas que utilizavam a lã das ovelhas que criavam nas suas oficinas de tecelagem. Ao mesmo tempo, um empresário ou burocrata da Uma, chamado Ur-ee, ocupou-se com diversas operações, incluindo a criação de gado. Transações envolvendo queijo, azeite, couro, carcaças, lã, tecelagem, acabamento de tecidos, embarques de barco de peixes e grãos e até a construção de barcos. Além de tudo isso, ele pagava impostos ou taxas relativas à irrigação e aos campos, que se chamava mas-a-saga. Demóstenes, pai do orador do mesmo nome, era dono de fábrica de talheres e móveis embutidos, fazia empréstimos com juros, investia no comércio exterior e guardava dinheiro em casa e num banco. Além da oportunidade de preencher vazios comerciais lucrativos criados pelas mudanças econômicas no mundo, com elevados custos de comunicação e uma oferta limitada de empréstimos, as empresas antigas foram, sem dúvida, encorajadas a selecionar uma carteira diversificada de atividades empresariais a fim de reunir os riscos relativamente elevados das linhas individuais de investimento. As antigas casas conglomeradas e multinacionais eram, ao contrário das suas congêneres contemporâneas, marcadas por uma forte orientação familiar. Notas. 20. A participação das religiosas nos negócios, mesmo quando enclausuradas, não é exclusiva do mundo antigo. Os conventos medievais no norte da França desempenharam um papel ativo nos empréstimos e na vida comercial. Por exemplo, no início do século XIII, Matilda, abadesa de Bourbourg, negociou um empréstimo de cerca de 100 libras a um grupo de agricultores livres para abandonar e drenar algumas terras recentemente desmatadas. Nota 25. Consistente com a nossa hipótese, a preeminência das mulheres nobres Mughal no comércio ocorreu, observa Findlay, em 88, numa era de crescimento econômico, de crescimento do comércio externo no país. Findlay acrescenta, citando a participação de nobres, que o comércio provavelmente não teria sido uma atividade marginal.
Mais uma vez, na grande era de crescimento do comércio internacional de Gênova, de meados do século X a meados do século XIV, as esposas aristocráticas e, especialmente as viúvas, desempenharam papéis de liderança na vida comercial. As políticas liberais de imigração e de licenciamento de Gênova, refletindo a pressão sobre seu estoque de recursos de gestão, permitiram que estrangeiros fundassem bancos e fossem considerados parceiros de negócios. Curiosamente, parece que depois de meados do século XIV, as mulheres aristocráticas apenas raramente atuavam como agentes comerciais de seus maridos. Parte 3. Quem foram os empreendedores? O problema da empresa, entre aspas, pública. É verdade e não é particularmente surpreendente que os funcionários do templo e do palácio tenham desempenhado um papel importante na produção. Parece haver uma ligação entre os palácios minoicos e micênicos às oficinas têxteis e metálicas. Teguier, 1984. Na Odisseia, Atena, disfarçada do rei Mentes dos Tafianos, explica que ele veio navegando para homens de língua estrangeira para Temessem, provavelmente no Chipre, em busca de bronze, e a minha carga é de ferro reluzente. Além disso, de acordo com Plutarco, o aristocrata e futuro governante Solon, ainda jovem, embarcou no comércio. Na segunda metade do século VI a.C., Polícrates, o tirano de Samos, uma ilha ao largo da costa jônica, perto de Mileto, foi responsável por muitas inovações comerciais, incluindo a construção de navios samianos e um bazar e a importação de artesãos qualificados e novas raças de gado. Isso se encontra no Ateneu. Há uma tradução de que, no início do século VII a.C., antes da Era dos Tiranos, em si uma designação reveladora, os 200, supostamente homens adultos, baquiados de Corinto, selecionavam anualmente um de si como pritanes ou chefe executivo. Isso se encontra em Diodoro Sículos e Pausanias. No que diz respeito a mercadores que se tornavam governantes, podemos notar que antes de derrubar Evil Merodach, que reinou de 561 a 560 a.C. e tornar-se rei da Babilônia, Neriglissar, que governou de 559 a 556 a.C., era um membro preeminente da comunidade empresarial. Teógenes de Megara, escrevendo em meados do século VI a.C., com espírito que lembra Isaías, queixou-se que os transportadores de mercadoria dominam. Novamente, depois de mencionar a atividade comercial de Solon, Plutarco explica que, abre aspas, naqueles tempos antigos, para usar as palavras de Hesíodo, o trabalho não era uma desgraça, nem o comércio trazia consigo uma inferioridade social, e a vocação do comerciante era na verdade tida em honra, uma vez que lhe dava familiaridade com o estrangeiro, amizade com reis estrangeiros e uma grande experiência em assuntos. Alguns mercadores foram na verdade fundadores de grandes cidades, como Protes, que era amado pelos gauleses ao longo do Ródano, era de Marselha, cerca de 600 a.C. Perrin, 1914, ênfase adicionada, fecha aspas. Hahn, em 1983, observa que, além de Solon, os poucos comerciantes da Grécia arcaica, cujos nomes conhecemos, por exemplo, Charaxus de Lesbos, irmão de Safo, Sostratos de Aegina e Fobos de Focaia, pertenciam principalmente à aristocracia das sociedades. As aventuras posteriores do comerciante Demaratus são contadas por Estrabão. Quando o Baquias Demaratus deixou Corinto, ele carregava consigo tanta riqueza que não só ele próprio se tornou governante da cidade, Tarquine, que admirava ele, mas seu filho foi feito rei dos romanos. Outra tradição, ou lenda citada por Diodoro Sículo, afirma que quando Erecteu, um egípcio supostamente, trouxe grãos para Atenas em uma época de seca, os cidadãos agradecidos fizeram dele seu rei. Falando do período sargônico, Westenholz, em 1984, chega ao ponto de sugerir que, abre aspas, o Ense, governador, geria os ativos da cidade como um organismo corporativo e era o seu representante nas suas relações com o rei, fecha aspas. A perspectiva da cidade antiga como empresa deveria fazer-nos hesitar em identificar as atividades comerciais realizadas sob o nome do seu proprietário ou gestor, ou Ense, com a empresa pública, onde a atenção aos custos e receitas e, na verdade, a rentabilidade tende a ser suplantado por critérios de desempenho sociopolíticos. A General Motors está muito mais próxima de ser uma empresa pública, entre aspas, nesse sentido do que a Lagash da Suméria, pelo menos até as reformas de Urukagina. Tanto a General Motors quanto a Lagash mantinham relações mediadas pelo mercado com outras empresas ou cidades-estado.
No que diz respeito ao funcionamento, em meados do segundo milênio, das economias palacianas de Creta e da Grécia continental, é bom notar as limitações das evidências fornecidas pelos tabuinhas linear B. Os principais arquivos de Knossos e Pylos cobrem apenas um ano e é claro, como salienta Halstead, em 88, que os arquivos não tratam de toda a economia da região sob controle palaciano. Assim, recordando os milhares de potes e cacos micênicos locais exportados, fica claro que, abre aspas, a escassez de referências, a profissão de oleiro deve ser significativa. A palavra ocorre em 4 tabuinhas de Pylos, uma tabuinha de Micenas e uma tabuinha de Knossos, em contexto de gado, pessoal e lã. Portanto, a partir de 3.542 textos que não são da série X dos principais sítios micênicos, sabemos de 5 ceramistas individuais, uma mulher e uma lista de pessoal chamada cerâmica. Isso deve implicar minimamente que a produção de cerâmica não era controlada diretamente pela administração centralizada de manutenção de registros, pelo menos não de forma alguma comparável às atividades econômicas que encontram o seu caminho para as séries especializadas de pastilhas linear B. Palaima, 1989, página 95-96, grifo nosso, fecha aspas. Uma dificuldade mais concreta na avaliação da empresa, entre aspas, pública, é que as atividades empresariais realizadas por pessoas que são governantes, funcionários e sacerdotes, podem não estar relacionadas com o desempenho dessas funções. Falando da Mesopotâmia Sargônida, Foster, em 77, observa que, abre aspas, algumas pessoas que ocupavam cargos estatais aproveitaram seus cargos para se envolverem em atividades comerciais em seu próprio nome, fecha aspas. E acrescenta que alguns funcionários que, abre aspas, eram muito ativos nos negócios em seu próprio nome e até mantinham os registros em seus escritórios e não em suas casas, fecha aspas. Para ser mais específico, Westenholz, em 84, chama atenção para a situação na Lagash Sargônica, onde o Ence, abre aspas, também aparece nos documentos como um cidadão privado, ele compra escravos para seu próprio uso perante testemunhas, tal como todos os outros, fecha aspas. Da mesma forma, um texto sumério do final do terceiro milênio revela que a empresa do governador de Uma e da sua esposa, entre aspas, filhos, empregava mais de 200 trabalhadores masculinos e femininos, Gemi Arad, que não são obviamente funcionários do governo. O governador de Lagash empregava de 40 a 50 trabalhadores permanentes. Outro texto mostra-o pagando salário a centenas de homens e mulheres, chamados Girsega Enkika, que são distintos dos empregados Sega da sua residência oficial. Na Síria e na Babilônia do segundo milênio, ouvimos falar de funcionários cujas propriedades privadas incluíam cidades inteiras. Metgen, o empresário e funcionário egípcio do século 24 a.C., possuía terras que herdara e comprara em seu próprio nome e, além disso, tinha o uso da terra anexada ao seu escritório. Uma distinção relacionada é observada no Egito de meados do segundo milênio entre o próprio povo de um vizir e aqueles que ouvem o chamado do vizir, isto é, aqueles designados para o cargo de vizir. De forma mais geral, o Egito faraônico reconheceu claramente a diferença entre Pereu Hateia, uma, entre aspas, propriedade detida por um cargo, fecha aspas, e um Pereu Ateu, propriedade pessoal, como é bem ilustrado no início do segundo milênio pelos contratos mortuários de um nomarca e sacerdote chamado Apdiefa. Tão importantes como esses exemplos, Petinato, em 81, chamou a atenção para a descoberta nos arquivos de Ebla, um texto de tributo que registra não só os tributos dos governadores, mas também de algumas cidades e centros comerciais, e se o texto foi entendido corretamente, do próprio rei de Ebla. Este elemento surpreendente do pagamento de impostos pelo rei sublinha a despersonalização dos cargos governamentais. Acrescente-se a isso que a rainha Maliktu de Ebla, uma transacionista de têxteis, também pagava impostos. Assim, os empreendimentos comerciais empreendidos pelos reis não podem ser identificados como empreendimentos reais, muito menos como empreendimentos públicos. Contudo, dadas as incertezas sobre os textos de Ebla, é reconfortante observar padrões relacionados na história econômica assíria e romana. No início do segundo milênio, o governante de Assur participou, mas não monopolizou nem mesmo dominou o comércio com a Capadócia. Larsen, 1976, páginas 129 a 143. Da mesma forma, depois de meados do século I, quando a produção de tijolos se tornou uma importante indústria romana, o imperador competiu como cidadão privado
com empresas de outros grandes proprietários de terras, muitos dos quais eram, sem dúvida, funcionários do governo. Bloch, 1941. A empresa pública não nega o papel das forças externas do mercado, e as atividades empresariais dos governantes e dos funcionários não são necessariamente reais, muito menos da empresa pública. Parte 2. Transporte comercial, ganhos com comércio, armazenamento e difusão de novas tecnologias. A diversidade de recursos naturais do mundo antigo, numa geografia compacta, proporcionou uma base sólida para o comércio interregional regularizado. A região do Mediterrâneo, por exemplo, contém litoral, planícies, terras altas, vales e montanhas. Israel-Síria tinha bons portos, especialmente no Levante, madeira, boa argila para cerâmica e capacidade de produzir vinho e azeite de alta qualidade. Chipre e Omã eram ricos em minério de cobre. Mesopotâmia consiste em uma série de subzonas que diferem marcadamente em suas características ecológicas. Em termos gerais, a região da Mesopotâmia é gravemente deficiente em madeira, pedras e metais, mas adequada para a produção de cevada e gergelim ou linhaça e, especialmente no sul pantanoso, para o cultivo de tamareiras. O Irã, por outro lado, tinha abundantes depósitos de pedra e cobre, e a Anatólia era rica em prata. O Egito próprio, tal como a Mesopotâmia, era pobre em madeira de boa qualidade para construção e era um produtor de vinho e azeite de alto custo, mas tinha ouro e oportunidades para produzir linho e trigo. Os recursos agrícolas do Vale do Nilo foram bem complementados por alume, pedras de construção, gramíneas e juncos e o potencial dos desertos circundantes, com os seus oásis bem irrigados para produzir excelentes vinhos e tâmaras. Ilhas no mar e passagem pelas montanhas mitigaram a gravidade dos problemas de comunicação na região. Portanto, apesar dos custos de transação e transporte que eram elevados para os padrões contemporâneos, as diferenças acima mencionadas e outras nas dotações de fatores produtivos dentro de uma área circunscrita devem ter assegurado ganhos significativos de especialização e intercâmbio regional. Esses ganhos foram evidentemente complementados por aqueles resultantes de inovações empresariais locais, tecnologias e tradições de artesanato. Parte A. Transporte terrestre. De longe, a documentação mais completa do transporte terrestre no Antigo Oriente Próximo vem dos arquivos dos mercadores assírios que operavam em Kanesh, na Anatólia, no início do segundo milênio. Caravanas de burros negros viajaram mais de 700 milhas de Assur a Capadócia, carregadas de estanho importado, possivelmente originário do Afeganistão através da rota terrestre do Irã, e têxteis de lã, alguns dos quais originários do norte da Babilônia. Uma indicação da regularidade comercial do terceiro milênio é a descoberta no Egito de cerâmica cananeia, provavelmente recipientes de vinho e azeite com pegas especialmente concebidas para permitir amarrar ambos os lados de um burro. Duas tabuinhas de Uruk dos anos 551 e 550 a.C. registram remessas para um comerciante nomeado de metais, 682 libras para cada tabuinha, corantes, vinho, mel, lã tingida de púrpura e outras mercadorias do Egito, da Fenícia e de vários locais da Ásia Menor. Isso levanta a possibilidade de um comércio regular e substancial envolvendo uma longa viagem por terra, mesmo que também fosse feito o uso do Eufrates. Oppenheim, 1967. O movimento terrestre de grãos em grande escala é atestada para a Suméria em uma carta de Ishbi-Erra para Ibbi-Sin de Ur, que viveu de 2028 a 2004 a.C., na qual ele relata que comprou e transportou para a cidade de Sin mais de 102 mil alqueires de grãos. J. Lewy, em 1958, comentando sobre o comércio assírio na Anatólia, observa que, entre algumas cidades, o cobre era transportado em vagões, um fato que atesta a existência na Anatólia de verdadeiras estradas. A Assíria possuía estradas de permanência e importância suficiente para serem mencionadas como limites de campos em documentos legais. Textos aproximadamente da mesma época, meados do segundo milênio, de Al-Alaq, refere-se a pedágios cobrados em pontes que provavelmente eram mantidas pelo governo. Evidências arqueológicas também apontam para a existência de estradas pelo menos parcialmente pavimentadas na Creta Minoica do século XV a.C. e na Grécia Micênica do século XIII a.C. Observe, por exemplo, que a estrada bem pavimentada que leva diretamente ao mar em Comos, no sul de Creta, como no interior do centro de Creta. Fecha aspas. Warren, 1989. Nos séculos 8 e 7 a.C., estradas reais parecem ter ligado cidades etruscas, como Caere, a centros mineiros.
foram descobertas superfícies de estradas pavimentadas ou pedras em áreas urbanas ou nas suas imediações. O mais impressionante é que, no início do século VI a.C., foi construído um bonde pavimentado, o Diolcus, através do Istmo de Corinto, no qual cargas pesadas e possivelmente navios podiam ser transportados de mar a mar. Estrabão 721. Inscrições no final do terceiro ao início do segundo milênio encontradas ao longo das rotas através do deserto oriental do Alto Egito e no Sinai, em Serabit el-Qadim, mencionam títulos navais. Um texto de 90 d.C., na verdade, registra o pagamento de pedágios em um mastro e uma verga transportados pelo deserto na estrada Coptos-Mar Vermelho. No que diz respeito ao custo de transporte terrestre, Larsen, em 1977, estima que o transporte de têxteis de lã a cerca de 700 milhas de Assur a Kanesh aumentou o custo em não mais de 25%. Utilizando toda a diferença entre os preços médios de venda e compra de Garelli em 1963 para representar o custo de transporte, o envio de estanho da Assíria para a Anatólia aumentou o custo em no máximo 93%. Além desses escassos dados do Oriente Próximo, existem algumas figuras romanas. Na época de Catão o Velho, que viveu de 234 a 149 a.C., levaram um moinho desmontado, um triturador de azeite pesando até 300 libras, em uma carroça puxada por bois de Pompeia até a fazenda de Catão, cerca de 160 km de distância, quase dobrou o custo. As informações do Édito de Diocleciano, de 301 d.C., permitem vários cálculos de custos muito aproximados. Por exemplo, o transporte de trigo em carroças de boi durante 160 km aumentou seu custo em 75%, mas o transporte em animais de carga era significativamente mais barato. Cálculos baseados nos dados de Leighton, em 1972, páginas 157 a 160, indicam que o transporte de trigo por burro ou camelo aumentou o seu custo em não mais de 60% do preço de compra original. Fazendo uso das contas administrativas dos xerifes envolvidos no fornecimento real da Inglaterra do século XIV, Machaeli, em 93, mostra que o transporte de trigo em carroças puxadas por cavalos durante 160 km aumentaria o seu custo em média apenas 40%. Terminamos então a nossa parte 5. Obrigado a todos que assistiram, até mais.